Amén, gracias a Dios. Vamos a leer entonces nuestras Biblias en 1 Samuel, capítulo 15, solamente el versículo 22, hermanos. 1 Samuel 15, 22. ¿Todos podemos leer? Dice así la palabra del Señor. Y Samuel dijo, ¿tiene el Señor tanto comentamiento con los holocaustos de víctimas como en oír la palabra del Señor? Ciertamente el oír es mejor que los sacrificios y el escuchar que el cebo de los carneros. Amém? Digam graças a Deus. Gracias a Dios por eso. Precioso Deus e querido Pai, nesse instante, pedimos para que Tu nos guie na instrução da Tua Palavra, que a Tua Palavra venha nos encher do Teu Santo Espírito, porque sabemos que a Tua Palavra é Espírito e vida, que a Tua instrução nos dê um conhecimento maior de Ti, da Tua Palavra, e que através desse conhecimento Tu venha aqui fortalecer os Teus filhos para receber de Ti a sabedoria que Tu requer deles, para que eles possam viver diante da Tua presença, cheios de Ti, da Tua glória, e com testemunho firme e convicto do seu chamado, da sua vocação e da Tua Palavra. Queremos entender um pouco sobre esse tema, Senhor, sobre a obediência, aquilo que Tu requer de nós. Querendo que Tu nos ajudará, nós pedimos isso e Te agradecemos. Em nome de nosso Senhor Jesucristo. Amém. Amén. Ustedes podem tomar seus assentos. Amém. Bueno, hermanos, eu estou leyendo aqui sua tradução em espanhol, está realmente muito buena, devo dizer, não é igual às nossas traduções do português, porque nós, em nossas Bíblias, na grande maioria, nós vamos ler assim, que Deus não se contenta com holocaustos e vítimas, pero o que Ele deseja é que nós obedecemos ao Senhor. E em nossas Bíblias está a palavra obedecer. Pero aqui em sua Bíblia está a palavra oír. Oír o Senhor, oír a palavra. Isso é muito bueno, porque a palavra obedecer, como foi traduzida em nossas Bíblias, vino de uma palavra hebraica que se chama chamar. E a palavra chamar, quer dizer ouvir, escuchar, perceber pelo ouvido, sim? Ouvir com atenção ou interesse, compreender, consentir, concordar, atender solicitação. Vocês podem me corrigir mi espanhol, por favor, se vocês não estão me compreendendo. Então, mira que essa tradução de vocês está melhor que a nossa, porque ele está indo direto ao significado original do hebraico. Então, muitas vezes, quando leemos em nossas Bíblias em português obedecer, temos que entender que Deus está se referindo a ouvir. Obedecer é ouvir, escuchar. Deus deseja que nós estejamos sempre ouvindo a Ele, escutando Sua palavra. Depois, Ele disse que Deus deseja que nós, então, ouvimos Sua palavra e escutamos que escuchar é melhor que el cebo de los carneros. Essa outra palavra, escuchar, também viene do hebraico kashab, que quer dizer a mesma coisa que chamar. Quer dizer ouvir, estar atento, prestar atenção, inclinar seus ouvidos, dar atenção. Então, alguém que obedece é alguém que presta atenção, que dá ouvidos a algo. Porque solamente quem dá ouvidos com interesse é quem obedece. Amém? Então, mira, a primeira vez que essa palavra chamar aparece em los textos bíblicos é allá em Gênesis 3, quando Deus falou com Adão. Amém? Eu quero ler isso, todos conhecem. Gênesis 3, versículo 17, se vocês querem acompanhar, eu espero um pouco. Gênesis capítulo 3, versículo 17. Amém? Aqui diz assim: E ao homem dijo, por quanto escuchaste a voz de tu mujer,
y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Usted percibió? Dios dijo, por cuanto escuchaste la voz de tu mujer, aquí es la palabra llamar para obedecer. Entonces Dios dijo, ¿por qué usted obedeció a tu esposa? ¿Por qué usted prefirió escuchar las palabras de tu esposa en vez de escuchar las mis palabras? En vez de usted obedecer las mías palabras, mis mandamientos y estatutos, usted obedeció su mujer, la voz de su mujer. Entonces, por él tener obedecido a la voz de su esposa, eso trajo maldición para toda la tierra. Entonces, si solamente la mujer tuviese desobedecido a Dios, entonces tal maldición aún podría ter sido evitado, porque Adán continuaría allí cultivando el jardín, ¿sí? Porque él estaba allí como representante de Dios, él era un tipo de Dios, un tipo de Cristo, ¿sí? Porque él estaba allí manifestando a Dios de una cierta manera. Entonces, pero como Adán desobedeció a Dios, obedeciendo a su esposa, escuchando llamar a su esposa, entonces toda la tierra tornou-se maldita por causa de eso. Amén. Entonces, mira que, perceba que Dios exigiu desta pareja, ¿sí que se llama? Sí, Pareja, sí. Obediencia. Él quería eso de ellos. Y nosotros vemos que esa es la misma exigencia que fue hecha a todos sus demás hijos. Amén. A todos sus hijos Dios exige obediencia. Todos aquellos que povoaron su tierra. Y las escrituras siempre mostraron lo resto de oír a Dios como una actitud de obediencia. Cuando Dios ordenó que Israel desse oídos a su palabra y a sus mandamientos, Él habló de bendiciones que deberían venir por este gesto de submisión. Amén. Amén. Perdão, queridos. Eu quero ler algo que você vai encontrar nas Escrituras, onde Deus promete bendição para aqueles que estavam escutando, obedecendo a Ele. Éxodo capítulo 15, versículo 26, diz assim: E dijo, si oyeres atentamente a voz del Senhor tu Deus, e se eres lo recto delante de sus ojos, e dieres oído a sus mandamientos, e guardares todos sus estatutos, ninguna enfermidade de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Aleluya. Amén. Amén. Entonces él dijo, si dieres oídos, o sea, si usted obedecer. Amén. Amén. Sí, correcto. Deuteronômio 28, versículo 13. E te pondrá el Señor por cabeza, e não por cola. E estarás encima solamente, e não estarás debajo. Quando escuchares a los mandamentos del Señor tu Dios, o sea, quando usted obedecer. Escuchar es obedecer, chamar, a mesma palavra. Que eu te mando hoje para que los guardes e cumplas. Amén. Mira as bendições que Deus está prometendo aqui a seu povo quando eles decidem escuchar, obedecer a Deus. Amém. Então, sempre que Deus hacía alguma aliança com seu povo, com Israel, e hasta mesmo quando ele necessitava renovar esta aliança, porque você sabe que Israel quebrava esta aliança, sim? Nos dias de Moisés, Deus hizo uma aliança com esse povo quebrou essa aliança, depois, nos dias de Josué, em lugar de Moisés, guiando o povo de Israel, Deus renovou esta aliança. Então, sempre quando Deus hacía aliança com este povo havia hecho uma promessa de que iria obedecer a Deus. ¿Sí? Vamos ler duas escrituras solamente. Éxodo 24, versículo 7. E tomou o livro de la aliança e leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que el Señor ha dicho y oiremos. Amén. Sí, Que buena essa tradução. E oiremos, porque nessa tradução está obedeceremos.
Mira que está perfecto isso aqui, porque é isso. Obedecer é oír, escuchar, dar atenção. En los días de Josué, el pueblo hizo la misma promesa para Dios. Josué 24:24. Y el pueblo respondió a Josué: al Señor nuestro Dios serviremos y a su voz oiremos. Amén, sí. Está bueno aquí también, hermanos. En nuestra traducción dice, simplesmente dice, obedeceremos. Aquí está, nosotros oiremos su voz. Exatamente isso. Obedecer é escuchar a voz de Deus e atentar e aceitar. Amém? Amén. Pero entenda que isso não era solamente então um mandamento para aquele povo allá de Israel. Não. Esse mandamento de obedecer, essa exigência que Deus hace, não é solamente para o povo judío, pero para todos os filhos de Deus segundo a eleição de la gracia. Amén. Amén. Pero las bendiciones consecuentes a esta obediencia a Dios no es un privilegio para el pueblo de Israel, pero para todos entonces que obedecen a Él, Correcto. que obedecen a Dios, sean judíos o gentiles. Amén. Amém? Há uma promessa aqui em Isaías 1, versículo 19. Se quisieres e oyereis, não? Se quisiereis e oyereis. ¿Sí? Sí. Ajá. Comereis el bien de la tierra. Amén. ¿Sí? En nuestra traducción dice, si quisiereis y obedecereis. ¿Sí? Aquí está oyereis. Está correcto, porque obedecer es oír. Estoy muy sorpreso con su traducción, está muy buena. Entonces, mira, quando Adão hizo um ato de desobediência a Deus, isso significa o que exatamente? Porque se ele obedeceu, sua esposa desobedeceu por consequência a Deus. É sua palavra. O que é exatamente desobediência? O que significa essa palavra? Vamos para um sermão do irmão Brana, porque há uma mensagem dele onde ele explica exatamente o que é para ele desobediência. Não somente para o irmão Brana, para Deus. ¿Sí? Ele disse isso em uma mensagem chamada El Deus desta era maligna, desta idade maligna. De 65. Desobediência significa rebelião. Amén. Correcto. ¿Sí? Todo aquele que desobedece a Deus, a sua palavra, está em rebeldia Rebeldía, correcto. com Deus, Amén. a sua palavra. Eu busquei no dicionário, seguramente, rebelião, rebelando-se contra o que? A palavra revelada de Deus. Amén. Toda a desobediência é uma rebelião contra a palavra revelada de Deus, irmãos. Amén. Como Caim, eu vou citar aqui alguns exemplos da Bíblia, sim? A Caim que se rebelou contra a revelação revelada de Abel, vindicada por Deus de que ele era justo, e Caim se rebelou contra isso e matou seu irmão. Os fariseus, com seu próprio conhecimento denominacional do que a palavra de Deus era, elegeram um homem elegido al dedo, escorrido al dedo, Eligieron un hombre a dedo. a dedo, rebelaram-se contra a vindicada palavra de Deus manifestada para o dia Jesucristo e lo mataram. É isso mesmo? Isso é o que os hijos de la desobediência são. Uma rebelião contra a palavra de Deus. Amén. Correctamente. Vocês sabem que existem os hijos de la obediência, os que escutam, e os hijos da desobediência. Está assim sua tradução também? Sí, sí. Ajá. Amém. Então, qualquer resto de desobediência sempre será contra a palavra de Deus revelada. O hecho de Adão por ter obedecido a sua mulher, que por sua vez foi enganada pela serpiente, ¿sí? Era um tipo de la obediência, ou melhor, de la desobediência que muitos hijos, e até mesmo hijos de Deus, iriam a ser, ¿sí? Porque como Adão obedeceu sua esposa, a voz de sua esposa, muitos hijos, e até mesmo hijos de Deus, vou repetir, estão hoje ouvindo, escutando, obedecendo a voz de uma mulher, de uma igreja, de uma denominação, de um dogma denominacional, ¿sí? De Babilônia, porque você sabe que mulher na Bíblia tipifica a igreja. Sí, amén. Então, em muitas mensagens, o irmão Brano usava a figura dessa mulher, de Adão, Eva,
que hibridou a palavra como tipificando as igrejas que estão fazendo isso, cambiando a palavra de Deus, ou mesclando com alguma outra coisa. E aquelas pessoas que estão escutando essas pessoas, esses ministérios, esses ministros, essas igrejas que cambiaram a palavra, estão se identificando como Adão, que obedeceu a sua esposa, que foi enganada. Essas igrejas, essas mulheres, estão enganadas. Há uma escritura que o irmão José citou para nós essa semana, mientras estavam platicando allá em sua casa, quando o irmão Fernando nos visitou. Não sei se você se recuerda, você citou Isaías, onde há uma escritura que diz que 7 mulheres tomarão a mão de um homem e nada vão querer desse homem, solamente seu nome. Assim são essas igrejas. Elas tomam o nome de Jesucristo. Somos esposos de Jesucristo, pero é solamente isso que elas têm de seu nome, mas nada. A doutrina, a enseñanza, o pão que está ali é outra coisa. É outra enseñanza, é outra doutrina. E as pessoas que estão escutando essas muitas mulheres, essas 7 mulheres, 7 na Bíblia quer dizer muitas. ¿Sí? Então, os homens, as pessoas que escutam essas muitas mulheres, são como Adão, que escutaram sua esposa. Ou seja, escutaram ou preferiram obedecer um dogma denominacional em vez de aceitar e escutar, ouvir, obedecer a palavra revelada de Deus. Amém. Então, todos esses estão em quê? Em rebeldia, em rebelião. Isso é tremendo, irmãos. Então, isso que se passou lá em Edém foi solamente um tipo exatamente do que estamos vendo em nossos dias hoje. Então, como disse o profeta Samuel, o que Deus quer não é sacrifícios, pero o que? Oír sua palavra, que nós escutemos sua palavra, que nós obedecemos a Deus. Foi por isso que o salmista Davi disse que, em vez de sacrifícios, Deus prefere que seus filhos tenham ouvidos abertos. Salmo 40, versículo 6. Sacrifício e presente não te agrada. Me has labrado ouvidos. Holocausto e expiação não has demandado. Há alguma diferença aqui de que Samuel disse? Na mesma coisa. Ele está dizendo que Deus há labrado, é isso? Labrado, que é a mesma coisa que abrir? Sim. Tiene abrado mis ouvidos. ¿Para quê? Para obedecer. Sim, porque quando você tem da parte de Deus seus ouvidos abrados ou abertos para escutar, você pode o quê? Obedecer. Então, é por isso que o salmista Davi disse que Deus não quer sacrifícios, pero nos abriu nossos ouvidos para escutar. Então, perceba que a obediência é uma coisa que vindo de nós mesmos, é uma decisão nossa, não, irmãos. Deus é que nos concede ouvidos para ouvir. Amém. Recuerde nossa última enseñança da outra escola bíblica, né? A soberania de Deus em la reprovação. Porque Deus rechaça algumas pessoas para que não escutem a Ele, não obedeçam a Ele. Porque Deus quer assim, porque há alguns que estão preparados para a perdição. E aqueles que escutam são aqueles que estão preparados para essa bendição de escutar, de obedecer e de ser salvo. Amém. Os elegidos, os predestinados. Então, é por essa razão que o apóstolo Pablo dijo que é Deus que opera em nós o hecho de obedecer a sua palavra, colocando em nós su querer. Amém. Porque esse querer não é nosso, é de Deus mesmo, que Ele coloca em nós, em nossos corações. Filipenses 2:13, porque Deus é el que em vosotros obra assim el querer como el hacer por su buena voluntad. É Ele. Amém. É Ele que vai fazer esta obra em nós. Agora, nós já vimos nesses outros estudos, como comentei, que é Deus que nos dá, então, ouvidos para ouvir, para escutar. E isso solamente Deus solamente hace essas coisas, ou isso para com os seus elegidos. Jesus disse que solamente as suas ovelhas é que conseguiriam ouvir, escutar a sua voz, ou seja, obedecer a sua voz. ¿Sí? Juan 10:27. Mis ovelhas oyen mi voz. O que quer dizer isso? Obedecem.
Obedece, correcto. Oír es obedecer. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Amén. ¿Sí? Entonces, Dios está batendo en la puerta de las iglesias, de los tabernáculos, para ver si hay alguna oveja ali de su hijo para oír, para escuchar. Sí, Sí, recuerde más una vez que Jesucristo dijo, en aquellos días yo estaré en mi Padre. Entonces, si el Dios Padre está batendo, el Hijo que está con él está allí también batendo, buscando sus ovelhas, procurando por ellas. Apocalipse 3:20, he aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz, ¿quién va a oír? Sus ovejas. Sus ovejas. Y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. ¿Sí? Pero solamente las ovejas de Jesucristo es que van a oír y abrir esa puerta. Ah, correcto. Sí. Pero muchos creyentes no consiguen oír la palabra, en el sentido de entender, de obedecer. ¿Sí? Las escrituras dicen que hay un pueblo que não consegue dar ouvidos, não consegue, não logra escuchar a palavra, porque já vinieron el mundo, é isso? Vinieron? Sí, vinieron. Vinieron al mundo desviados. ¿Há essa palavra, desviados? Sí, correcto. Desviados la palabra. Desde quando? Desde su concepção, desde quando nasceram. E isso está em Salmo 58, versos 3 a 4. Se extrañaram los ímpios desde la matriz. Erraron desde el vientre. Erraron desde el vientre, o sea, desde su nacimiento. Hablando mentira. Ya nacen hablando mentira. Veneno tiene semejante al veneno de la serpiente. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente. Amén. Correcto. Son como áspid sordo que cierra su oído. ¿Pueden esas personas escuchar y obedecer a Dios? No. No pueden. Nacieron ya sordos. ¿Sí? O sea, no conseguem obedecer. Então, são hijos da obediência e, por conseguinte, são hijos da rebelião. Porque a desobediência, dijo hermano Brana, é rebelião contra a palavra de Deus. Então, quando creyentes escutam, pero insistem, se dizem creyentes, ¿sí? Escutam a palavra, pero insistem em não obedecer ao que eles oyeron. ¿Sí? Ellos estão atuando com essas víboras, com essas ásperes sordas aqui, de Salmo 58. E isso porque não há nada em ellos para que a palavra pueda se hospedar. Há essa palavra entre vocês, hospedar? Sí, hospedar, quedar en ellos. Amém. Isso é que vai impossibilitar a eles de compreender essa palavra. Amén. Aunque eles la escuchem e digam que creem nessa palavra. Jesus dijo que era por essa razão que ele falava por meio de parábolas. Amém. Estudamos domingo passado, vamos ver mais uma vez sobre isso, sim? Porque Jesus disse que ele falava por parábolas para dificultar a compreensão de essas pessoas que já nasceram sordas. Correcto, sí. ¿Sí? Para que elas se digam creyentes, pero não compreendam, não atendam, não escutam e não obedeçam a ele. Correcto. Mateus 13, 13 a 15. Por isso les habló por parábolas. Por isso les habló por parábolas. Porque viendo não veem. E oyendo não oem. Ou seja, não obedecem. Ni entendem. De maneira que se cumpre en ellos a profecia de Isaías que diz: de oído oiréis. Oiréis, correcto, sí, oiréis. E não entendereis. Não obedecerão. De maneira alguna obedecerão. São rebeldes. E viendo vereis e não mirareis, porque o coração de este pueblo está engrossado, e com os ouvidos oem pesadamente, e com seus olhos guiñam, para que não vejam com os olhos, e oigam com os ouvidos, para não obedecer, e del coração entendam e se conviertam, e eu los sane. Amén. ¿Sí? Entonces, hay personas que Dios no quiere sanar, Dios no quiere convertir, ¿sí? Está claro aquí. Entonces, pero vea que hasta mismo con el pueblo de Israel, Dios tuvo que tratar con ellos de esa manera también.
Deus tuvo que endurecer su corazón en algún momento también, Sí, correcto. para que ellos no obedecessem a Deus. Deus hizo dessa maneira. Porque todos os que morreram no deserto pereceram porque foi o Senhor em um ato soberano, em um hecho soberano de sua vontade que não permitiu a eles dar um entendimento na compreensão de sua palavra até o dia que toda aquela geração passou no deserto. 40 años. La geração rebelde, sim? Deuteronômio 29, 2 a 4 diz assim: Moisés, pues, chamou a todo Israel e les dijo: Vosotros habéis visto todo lo que el Señor ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra del Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, las pruebas grandes que vieron tus ojos, las señales y las grandes maravillas, pero el Señor nos dio corazón para entender. Ajá. Deus hizo com que eles não obedecessem a Ele. Sí, Sí, correcto. voy a leer de nuevo. Pero el Señor no os dio corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír, para no obedecer, hasta el día de hoy. Amén. Pero aquela geração que estava entrando na terra prometida, estava recebendo de Deus Amén. coração novo, espírito novo, ¿sí? Ouvidos para escuchar, para obedecer. Pero os outros, Deus deixou passar todo aquele tempo para que eles não obedecessem. Deus não queria que eles obedecessem por causa de sua rebeldia. Então, veja, é Deus mesmo quem hace alguém entender, aceitar e obedecer. É Deus, irmãos. Correcto. Não é você com seu próprio esforço. Eu quero obedecer a Deus. É Deus. Amém. Depende de Deus se vai dar a você ouvido para escutar a Ele, para ouvir a Ele, para receber de Ele a revelação de sua palavra. Amén. Então, é Deus que vai fazer com que alguém escute, aceite e obedeça sua palavra. Isso não tem nada a ver com o livre albedrío de alguém ou com seu esforço personal de desejar ouvir ou aprender. Solamente para aquela nova generação que surgiu, que entrou na terra, que herdou a terra prometida, é que o Senhor então deu para eles um coração para entender, ou seja, lhes deu a revelação de sua palavra, e a menos que o Senhor conceda isto, nadie entenderá, nadie poderá compreender, e nadie deve discutir. Existe essa palavra, discutir? Discutir com Deus, porque Ele é soberano em seus propósitos, Amén. em suas escolhas, Decisões. decisões. Veja, portanto, que nadie pode ser salvo a menos que Deus mesmo conceda um coração para entender, Amém. olhos para ver, ouvidos para ouvir, ou seja, obedecer. Porque na sua Bíblia, ouvir é obedecer. E isso não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus em usar de sua misericórdia para conosco. Então, sendo assim, as bendições recebidas não são exatamente um mérito daqueles que obedecem a Ele. Oh, essas bendições são porque estou me esforçando para obedecer. Não, trata-se em verdade de algo que Deus mesmo faz por sua graça soberana também. Correcto. Amém? El hermano Bana falou sobre isso. Vou ler para você o que está em sua mensagem Comunhão, de 62. Qualquer coisa que Deus envie para nós será por sua graça e não pelos nossos méritos. Amén. Correcto. Qualquer coisa que você recebe de Deus, meu irmão, não é por um esforço tuyo, é graça de Deus. Então, isso pode significar alguma coisa. Então, vemos, portanto, que a obediência deve ser uma atitude comportamental que, conforme as Escrituras mostram para nós, deve ser praticado, deve ser exercitado desde o princípio, desde niño, desde criança. Há essa palavra criança em espanhol? Desde niño, niña, desde pequeno. ¿Sí? Começando pelo respeito que os niños devem ter para com seus próprios padres. Provérbios 30, verso 17. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre,
los cuervos lo saquen del río y lo devoren los hijos del águia. Eso son uma linguagem figurada. Sí, correcto. ¿Sí? Lo que está sendo dicho aquí en verdad es que desde niño, alguém que não for disciplinado a escuchar, a obedecer, jamás sabrá como exercitar isso futuramente em sua vida adulta. Correcto. Desde o princípio, esse tem que começar, em seu hogar. ¿Sí? Os niños têm que ser ensinados, ¿sí? A oír, a obedecer, porque se não supier hacer isso, não poderá saber hacer isso depois de grande. Correcto, sí. Amém. Então, hoje nós estamos vivendo em uma nova dispensação muito superior àquela que nós estamos lendo aqui de Israel, do dia de Josué, Moisés, a dispensação da lei. Hoje estamos vivendo uma dispensação muito superior, muito mais grande. Más grande, porque se essa dispensação da lei, do sinal de Sinaí, tuvo sua glória, quanto maior, quanto mais grande não é a glória dessa nova dispensação, dessa nova aliança que nós temos hoje, porque não está baseada em derramamento de sangue como da lei de bezerros, sim, de chivos, sim. Pero esta aliança está embasada no sangue de nosso Senhor Jesucristo. Sí, amén. ¿Sí? El Hijo unigênito de Deus. Então, sendo assim, hoje, o que temos para atentar não são para mandamentos escritos em tábuas de pedras, ¿sí? Pero em mandamentos que Deus escreve em nossos próprios corações. Sí, amén. ¿Sí? E está basado em uma revelação, em uma fé. Deus hoje tem dado para nós uma revelação, uma palavra revelada. O irmão Bana dijo que é nesses últimos dias que os mistérios de Deus seriam revelados para nós. E o que Deus quer que você faça com tudo isso? Que você apenas tome conhecimento? Não. Ele quer que você obedeça a esta revelação e a esta fé. É para isso. Essa revelação, que é muito grande, muito preciosa, muito poderosa, é para que você obedeça a isso. Sí, amén. Romanos 1, versículo 5, Pablo dijo assim: por el cual recibimos la gracia y el apostolado para hacer que se obedezca a la fe entre todos los gentiles en su nombre. Obedezca a la fe. La fe que nos foi dada hoje é para ser obedecida, escuchada. ¿Sí? Amén. Después, más adelante, ele vai dizer a mesma coisa. Romanos 16, verso 26. Pero manifestado ahora y por las escrituras de los profetas, por el mandamiento del Dios eterno, declarado a todos los gentiles, para que oigan y obedezcan por la fe. Amén. La fe es para ser escuchada y obedecida. Bendecido, amén. Amém? Ah, eu conosco as doutrinas, pero você acepta, você obedece a palavra. Então, veja, foi devido, então, a obediência de Adão, que o mundo se tornou escravo Sí, esclavo. del pecado. Amén. Pero foi justamente devido à obediência prestada pelo nosso segundo Adão, nosso Senhor Jesucristo, que nós nos tornamos hoje verdadeiramente livres e justificados contra qualquer pecado, irmãos. Amém? Toda a raça humana caiu com o pecado de Adão por ter obedecido, ouído, escuchado a sua mulher. Pero hoje todos nós somos salvos por Jesucristo ter obedecido e escuchado a voz de seu Padre, Amém. Deus. Correcto. Amém? Foi Pablo quem dijo isso. Romanos 5:19, porque como por la desobediência de homem, porque escuchou sua mulher, e muitos foram hechos pecadores, assim por la obediência de muitos serão hechos justos. Amén. Jesucristo obedeceu a seu Padre, Sí, a seu correcto. Deus. Então, deste modo, foi graças à obediência de Jesus a Deus que hoje nós podemos possuir as portas do inimigo. Amén. Sí, Em correcto. muitos sermões, há hasta sermões com esse título que o irmão Sim, Branda dava, correto. se possuindo as portas do inimigo. Amén. ¿Por quê? Porque Jesucristo obedeceu a Deus, obedeceu hasta a morte a seu Padre. Vou ler aqui alguns sermões do irmão Branda. Mensagem La Fé de Abraão, La fe de Abraham. de 55. Eu tenho um Senhor Jesus que morreu por mim. Eu não sou bueno, nunca fui, nunca serei, e você tampouco também és. Pero Jesucristo foi o sacrifício perfeito de Deus. Amén.
E através de sua sangue derramado e da obediência ao Padre, nós podemos possuir qualquer portão do inimigo e triunfar, vencer. Tu descendência possuirá as portas do inimigo. Aleluia! Através de Jesus, eu estou seguro por sempre. Sí, amén. Amém, graças a Deus, porque ele obedeceu a seu Padre. Então, o irmão Brana dizia também que foi por meio da obediência de Cristo a seu Deus e Padre que hoje nós podemos nos colocar em la presença de Deus como se nós fôssemos o mesmo Hijo de Deus Jesucristo. Amén. Sí, Sim? Mensagem companheirismo de 56. Você já pensou nisso, pecador? Eu pensei assim. Eu, que não sou digno de ser amado, e Cristo, o Hijo de Deus, descendió e se tornou eu, sim, se tornou eu, para que, por sua graça, eu pudesse me tornar Ele. Sí, correcto. E quedamos na presença de Deus, não como pecadores, mas como hijos e hijas de Deus, lavados pelo precioso sangue de Jesus e de Jesucristo. Amém. Isso deve rasgar, quebrantar o coração de qualquer pecador ao entender que Cristo se tornou pecado por vosotros, para que você, por meio da justiça de sua obediência a Deus, pudesse se tornar Ele na presença de Deus. Sem defeito, sim? Sí, sin defecto. Sem defeito, ou pelo sangue derramado de sua oferenda. Sí, correcto. Sua oferenda, sua oferta. Sí, ofrenda. Sua oferenda. Então, através da obediência de Jesucristo, nós nos tornamos Cristo, irmãos. Delante de Deus. Deus, ao contemplar nossas vidas, se somos obedientes a Ele, a sua palavra, Deus não contempla nós nossos hechos, nossos pecados, todo isso está no mar de esquecimento, como que está allá? Mar del olvido. Mar del olvido, perfeito. Sim, Deus não contempla mais essas coisas. Deus mira para você e quem Ele contempla? Seu próprio Hijo Jesucristo. Sí, Amém. Então, Cristo nos deu exemplo de obediência, irmãos, mostrando para nós que Ele aprendeu a obedecer a Deus por meio de sofrimento. Sí, correcto. Sim? Isso é que está lá em Hebreus 5, versículo 8. E aunque era o Hijo de Deus, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Sí, correcto. Si el Hijo de Dios necesitou padecer para aprender obediência, nós também temos que passar por isso. Sí. Ujú. Né? Se você quer ser perfeito, recuerda de outra instrução, outra ensinança que tivemos. Sí. Se você quer ser perfeito, sim, perfeito, ateleio, Sí, de ley. sim, você tem que seguir a Ele, Sí, correcto. ser imitador dele. Então, ao obedecer a Deus, por você ser então teleios, perfeito, Jesus nos deu o maior exemplo, o grande exemplo Más grande ejemplo, más grande. de humildade que todo Hijo de Deus deve de mostrar também, mostrando estar sempre ocupado com os negócios de seu Padre. Amén. Mientras Jesus estava aqui na terra, no corpo de carne, ele estava sempre ocupado em fazer a obediência a Deus, haciendo os assuntos, ou seja, os negócios de seu Padre. Mensaje, la resurrección de la hija de Jairo. ¿Jairo? ¿Jairo? Sí, Jairo. 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 Nuestro texto está tratando esta noche, es claro, con la resurrección de la hija de Jairo. Nosotros, nuestro bondoso y amoroso Salvador, havia passado muito tempo, pouco antes disso. Ele estava ocupado o tempo todo, caminhando de um lugar para o outro, atravessando mares, acalmando olas, Olas. sim, Sí, no. dando a seus súditos, Súbditos, sí. sim, Correcto. discípulos, a mente certa, dando conhecimento correto da palavra. Amén. Ele estava sempre ocupado com os negócios de seu Padre. Ele era hijo muito humilde em obediência hasta a morte. Sí, amén. Ele deu nosso exemplo. Devemos ser assim, humildes e obedientes, Sí, correcto. hasta o fim. Então, foi exatamente para isso que nós fomos chamados, para obtermos o mesmo tipo de fé
y de obediencia que el Hijo de Dios tuvo. El Hijo de Dios tuvo. Ajá. Amén. Primera de Pedro 1:2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Cristo, gracias y paz os sea multiplicada. Sí, fomos llamados para obedecer. Sí, correcto. Sí, como Cristo fue obediente. Amén. Entonces, sea para o que nosotros tuviéramos dado oídos, para qualquer coisa que nosotros estejamos escuchando, nosotros passamos a ser siervos daquilo que estamos escuchando, ouvindo. Sí, correcto. Compreende isso? Sí, siervos de aquello que estamos escuchando. Amém. Seja para o que você esteja escutando, ou alguém, alguma coisa ou alguém, você se torna servo de isso que você está escutando. Sí, amén. Cristo se apresentou como siervo de Deus para nos servir de exemplo, como disse você, Sí, amén. sobre a quem devemos ouvir e a quem devemos obedecer, escuchar. Pero, entonces, se obedecemos a palavra de Deus, nós vamos viver. Sí, correcto. Nosotros viveremos. Amén. Pero se escucharmos a palavra de um homem, de uma igreja, ¿sí? Vou usar a figura aqui da Bíblia, uma mulher. Se escucharmos a mulher, como Adão escutou, a sua mulher, nós continuaremos muertos em nossos pecados. Sí. E o apóstolo Pablo dijo que ou nós obedecemos para a muerte, ou obedecemos para a justiça, ou seja, para a vida. Sí, amén. Então depende a quem você está escutando. Pode ser para a vida ou para a muerte. Sí. Porque quando você escuta, você está obedecendo, você se torna servo disso. Romanos 6, verso 16 diz assim: ou não sabeis que a quem os presentais a vós outros mesmos como servos para obedecer-lhe, sois servos de aquele a quem obedeceis? Sí, amén. Seja do pecado para a morte, ou seja da obediência para a justiça, ou seja, para a vida. Sí, correcto. Ou você obedece para a morte, ou você obedece para a vida. Todo vai depender de o que você está escutando. Así, correcto. Então foi por isso que os apóstolos, Sí, apóstoles. quando eles foram perseguidos por aqueles mesmos homens que colgaram Colgaron. Jesus Cristo na madeira. Vocês se recordam que quando os apóstolos foram perseguidos, aqueles homens proibiram os apóstolos de falar. Nós proibimos de vocês de falar, de evangelizar sobre este nome desse Jesus. ¿Sí? Qual foi a resposta que os apóstolos deram para aqueles homens? Porque eles sabiam que aquele sistema estava já condenado, irmãos. Ajá. Então, lá em Hechos 5:29 está escrito: e respondendo Pedro e os apóstolos dijeron: es necessário obedecer a Deus antes que a los hombres. Sí, correcto. Porque ou te obedece para a vida ou para a morte. La muerte. Se você escuta a mulher, a igreja, o sistema do homem, você vai morrer. Sí. Pero se você escuchar a Deus e sua palavra revelada, você vai viver. Amén. Do contrário, você será desobediente, estará em rebelião contra Deus e sua palavra. Então, toda a noiva de Jesucristo necessita ter esta mesma obediência de Cristo e de seus apóstolos. Sí, correcto. Nós preferimos morrer do que escuchar outra coisa que não seja a palavra de Deus e obedecer a outra coisa que não seja Deus. Amén. Sí, correcto. Então, a igreja tem que ter este mesmo espírito de obediência. Pero nós já compreendemos, é Deus mesmo que vai dar isso para a sua igreja. Os outros têm seus ouvidos tapados, como serpiente, como outra palavra, áspide, ¿sí? Então, quando você tem de Deus esse espírito de obediência, você consegue então afastar de você todo tipo de arracionamento e de conhecimento humano, ¿sí? Tu pensamento, tu maneira de pensar, você vai sujeitar isso, ¿sí? A mente de Deus. Amén. Isso tudo vai se tornar cautivo à mente de Deus, não mais a um sistema de homens, pero solamente a palavra de Deus. 2 de Coríntios 10:5, destruyendo conceitos e toda altura que se levanta contra a ciência de Deus e levando cautivo todo pensamento à obediência de Cristo. Amém? Estamos lendo aqui as Escrituras. Amém. Então,
A obediência a um sistema religioso não produz nenhum efeito, irmão. Não há bendição allí. No, E Deus não pode aprovar, apoiar tal coisa. Sí, no. Então, solamente a obediência à palavra revelada de Deus é que pode trazer para nós poder Poder e virtude. y virtud. Amém? Amén. El hermano Bana dijo en su mensaje, el ciego Bartimeo, de 54, exatamente como la serpiente de bronce. ¿Bronce? Bronce, sí. Ora, la serpiente não tinha nenhuma virtude nela. Era um pedaço de metal que eles trajeron del Egipto. Trajeron. Sí, trajeron. El poste o palo Sí, poste de palo, sí. estaban- também não tinha nenhuma virtude, nem um pouco, pero foi obedeciendo ao que Deus dijo para hacer que trajo el poder, que trajo la virtud, es la obediencia a la palabra de Amén. Dios. Sí, correcto. La obediencia es la que Amém. bendice. Entonces, quando obedecemos aquello que é verdadeiro, então isso vai permitir que nossas almas, diz a Bíblia, sejam lavadas, limpias, sejam purificadas. Sí, correcto. Purificadas, há essa palavra em Sí, espanhol? purificada, lavada, limpiada. Pelo Espírito Santo. Sí, amén. Amém? Outra escritura aqui, 1 de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas en la obediencia de la verdad. La obediencia a la verdad purifica tu alma, hermano. Sí, correcto. Por el Espíritu, en caridad hermanable, sin fingimiento, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Amén. Amém. Entonces, vea, ou nosotros nos tornamos hijos de la obediencia, ou nos tornamos hijos da desobediencia, Amén. de la desobediencia, hijos rebeldes, os quais são sobre esses últimos es que sobreviene la ira de Deus. Amén. ¿Sí? Palavra de apóstolo Pablo em Efésios 5:6. Nadie os engane com palavras vanas, porque por estas coisas viene la ira de Deus sobre los hijos de desobediência. Amén. Correcto. Efésios 2:2. Em que em outro tempo anduvisteis, é isso? Sí, anduviste. Conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad de este aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de incredulidad. Amén. Aquí está incredulidad, en nuestras traducciones está hijos de desobediencia. Ajá. Obediencia, amén. Colossenses 3:6. Por essas coisas la ira de Deus viene sobre os hijos de rebelião. Ah. Perfeito. Sí. Desobediência é rebelião. Rebelión. Amém. Então, veja, isso significa que a desobediência cometida contra a palavra revelada de Deus receberá sua justa retribuição no devido tempo. Ajá, justa Retribuição? Sí, justa retribución, justo pago. Amém. Justo pago. Hebreus 2:2. Porque se a palavra dicha por el ministério de los ángeles foi firme, e toda rebelião e desobediência recebeu justa paga de seu galardão, então todo aquele que se rebela contra a palavra revelada de Deus, não estou escutando, pero não creio que seja a palavra, não creio que Deus, que o irmão Branda quis dizer isso, toda rebelião contra a palavra revelada de Deus, há um pago, um justo pago Ajá. por essa transgressão. Então, sempre que deixamos de dar ouvidos à palavra de Deus, Israel recebia uma dura retribuição por sua desobediência. Ah, sí, correcto. Sim, sempre foi assim. Vou ler aqui três versículos da Bíblia que mostram isso. Deuteronômio 8:20. Como los gentiles que el Señor destruirá delante de vosotros, así pereceréis, por cuanto no habréis atendido la voz del Señor vuestro Dios. Amén. En Correcto. nuestra traducción dice, por habréis no obedecido al Señor. No haber ¿Sí? obedecido Aquí por al no Señor. ter atendido a la voz de Dios. Está perfecto aquí. Amén. Jeremías 32:23. Y entraron y la poseyeron, mas no oyeron tu voz, ni anduvieron en tu ley, nada hicieron de lo que les mandaste hacer. Por tanto, las he hecho venir sobre ellos todo este mal.
porque no obedeceram, porque no escucharon la voz de Dios. Daniel 9:11. Y todo Israel traspasó tu ley, apartándose por no oír tu voz, por no obedecer. Por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Veja, quando há uma rebelião, quando há uma desobediência à palavra, sempre há um justo pago sobre isso. Sempre aconteceu isso com o povo de Israel. Pero todas essas coisas contribuem de alguma maneira para o programa de Deus. Sí, Ele pode até mesmo permitir que seus filhos estejam sujeitos às vezes a tentações, a padecimentos, a aflições, justamente para trazer seus filhos de volta à obediência a sua palavra. Certa vez em uma fila de oração, como? Sim, fila de oração. Fila de oração. O irmão Brando disse o seguinte na mensagem: quem é este de 59? E o que aconteceria se alguém pecasse? Quizás eles tenham hecho algo que não deveriam ter hecho. Não deveriam haver hecho. Não deveriam haver hecho. Quizás devessem haver hecho algo que não hicieron. Ou seja, você pode pecar de duas maneiras: fazendo algo que não deveria ser, ou deixando de fazer algo que você deveria de fazer. Sim? Ou algo assim. E aqui estão eles. Deus permitindo, quizás está se referindo às pessoas que estão aí com enfermidade na fila de oração. Sim? Deus permitindo que Satanás prendesse aquela maldição sobre eles para traê-los para algo, para a obediência. A enfermidade é, às vezes, um chicote. Como vocês traduzem? Sim. Um chicote para traer. Chicote, mesma palavra. Sí. A enfermidade é, às vezes, um chicote que Deus usa para trazer obediência. Amém. Deus pode trabalhar dessa maneira. Então, como dije o irmão Branda, Cristo hizo de nós hijos de obediência. Isso nada tem a ver com algum esforço de nossa parte, pero foi devido a sua entrega a Deus, a sua palavra, por ter aceitado beber el cálice amargo del pecado en nuestro lugar. Cálice? Sí, cálice. Amém. Mensagem do irmão Branda de novo. Sus maravilhas por realizar de 58. Deus odeia o pecado, pero Ele ama o pecador. Ele te ama tanto que deu a seu Hijo unigênito para que ele pudesse beber o cálice amargo por você, em tu lugar. Recuerde, Ele se tornou você para que você pudesse se tornar Ele. Ele se tornou um pecador separado do Padre, como Ele gritou. ¿Gritou? Gritou, dijo, mi Deus, ¿por que me abandonaste? Me abandonado. Sí, correcto. ¿Por que me has abandonado? Sí, vea, Jesús estava solo en la cruz, en el madero. Amén. Deus lo dejó solo. Sí, não era Deus que estava morrendo no madero. Sim, o irmão Brando está confirmando aqui que Jesus Cristo estava gritando, clamando a seu Deus: por que você me abandonou? Ele estava separado de Deus em sua muerte. O Hijo Jesus Cristo estava separado de Deus em sua muerte. Então não foi Deus que morreu em la cruz. Para que você, em tu muerte, pudiese ter a presença de Deus. Você, nós. Nosotros, sí. Ele se tornou um hijo del pecado, de los tuyos pecados, não de ele, de los tuyos, para que você pudesse se tornar um hijo de obediência. Sim, por ele obedecer a Deus, nós nos tornamos hijos de obediência. Ele tomou tu lugar como uma criatura del tempo para que você pudesse tomar o lugar de ele como hijo e hija eternos de Deus. Então, os hijos de la desobediencia podem até estar mesclados entre os creyentes, sí. pero eles não possuem absolutamente nada em comum. Não tem nada em comum. Não há nada em comum entre os hijos da obediência com os hijos da desobediência. Porque esses últimos, os desobedientes, eles perderam sua consciência, irmãos. Eles não têm consciência de que eles não estão escutando e obedecendo a palavra de Deus. Sua desobediência à plena palavra de Deus é uma coisa que eles não percebem. Estão inconscientes disso. Não se dão conta. Não se dão conta. O Deus de esta idade maligna,
Los hijos de desobediencia y los hijos de la obediencia, nada hay en común entre ellos. No tienen nada en común. Un de ellos es del día, de la luz. El otro de la noche, de las tinieblas. Era malo esta edad maligna de las tinieblas, boates, onde há tinieblas, onde há danças, se dança, como se chama aqui? Em Brasil, os clubes de dança noturna se chamam boates. A ver, caballeros aquí, antros, Pode ser isso, antros, também temos essa palavra em português. Sim. Nessa idade maligna, onde há tinieblas, antros, danças, pero aún assim pertencem à igreja. São crentes que vão a esses antros, vão dançar, vão bailar, sim? E são crentes. Tudo bem com o Deus de eles. Sim? Eles não têm nenhuma condenação sobre isso, nada nos incomoda. Ora, não me incomoda, não me condena cortar meu cabelo. Cabelo? Sim. Dijo uma mulher certa vez. Isso não me incomoda minha consciência. Seguro, ela não tem mais consciência, mais do que na cobra tem quadris. ¿Quadris? Sí, te voy a ayudar. Sí. Esa mujer no lo condena su conciencia porque ella tiene tanta conciencia como nalgas tiene una culebra. Amém. Assim é. Y la culebra no tiene nada de nalgas. Assim mesmo. Certamente que não. Ela não sabe o que é uma consciência. Não tem. Essa consciência foi queimada com tanta força hasta ela nem saber o que é uma consciência. Ya no tiene conciencia, se le quema. Assim é. Então, nós já compreendemos que o que impediu por 40 anos de los hijos de Israel de entrar em la tierra prometida foi a sua desobediência. Amém? Josué 5:6. Porque os hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 anos, hasta que toda a gente de los hombres de guerra que haviam salido de Egipto foi consumida. Se acabaram. Porquanto não escutaram a voz del Senhor. Em nossa tradução está, não obedeceram ao Senhor. Por la qual el Senhor les jurou que não les dejaria ver a tierra de la qual el Senhor havia jurado a sus padres que nos la daria, tierra que fluye leche y miel. Leche y miel, sí. E hoje é da mesma maneira, meus irmãos. Deus nos tiene chamado para que entremos em seu repouso, em seu descanso. Correto, sábado. Se Deus estava chamando Israel para entrar em seu descanso, pero eles escutaram outra voz, sim, rechaçaram seu profeta, desobedeceram a Deus. E Deus está hoje chamando também um povo para seu repouso, para seu descanso. Mas aqueles que não entram é porque é por causa do mesmo hecho de desobediência que Israel cometeu no passado em não se sujeitar à palavra de Deus para seu tempo. Mensagem Hebreus. Escritura de Hebreus capítulo 4, verso 6, e depois versículo 11. Assim, pois, resta que alguns han de entrar en él, e aqueles a quienes primeiro foi anunciado, não entraram por causa da incredulidade. Em nossa tradução diz, por causa de desobediência. Versículo 11. Apressuremo-nos, pois, de entrar em aquele repouso, que ninguno caiga em semelhante exemplo de incredulidade. Em nossa tradução está assim, que nenhum caiga em semelhante exemplo de desobediência. Amém. Então, entendemos que obedecer é oír e fazer aquilo que Deus dijo que nós devemos fazer e crer, não importando o quão estranho, quão raro sua palavra pode parecer para nossos ouvidos carnais. Amém? Amém. Mensagem do hermano Branham, expectativa de 52. Obediência. Haga o que ele dijo para ser. Amém. Não importa o que pareça. Pareça. Não está bem assim, haga o que ele dijo e Deus cuidará do resto. Amém, correto. Amém? Sí. Você não crê nisso? Sim, amém. Oh, se a igreja simplesmente pudesse chegar ao ponto onde simplesmente esquecesse a rotina, ou seja, o que for, apenas perca a noção do tempo, de qualquer outra coisa e apenas permaneça com Deus. Haga o que Ele dijo para ser. Sim, correto.
¿Usted no cree que la iglesia necesita de una liderança espiritual así? Sí, necesita. La iglesia necessita ser dirigida espiritualmente pelo Espírito Santo, Sí, amén. ser conduzida desta maneira. Então, se estamos sendo guiados por el Espírito Santo, será sempre mais confiável Confiable. obedecer, aunque nossas mentes não consigam entender determinadas coisas. Correcto. ¿Ok? Quais são as obras de Deus? Outro sermão do hermano Branham de 59. É sempre melhor obedecer lo que o Espírito Santo disse. Amém. Não responda, não contesta, apenas obedeça. Sí. Você pode não entender o porquê, pero haga de qualquer maneira. Se é o Espírito Santo, Deus está sempre correto. Amén. Sí, correcto. La liderança do Espírito é tão importante que mesmo desejando obedecer, e aún assim hacemos por ignorância algo que esteja errado, porque nós podemos querer obedecer a Deus e por ignorância não estamos corretos em algumas coisas que elegimos, sim? Pero o Espírito Santo, por estar nos guiando, o que ele vai fazer? Ele, em algum momento, vai nos parar de prosseguir para que nós possamos seguir a vontade perfeita de Deus. Y nos va a enderezar. Se guiar. estamos sendo guiados pelo Espírito Santo, Ele vai nos fazer, vai trabalhar conosco dessa maneira. Sí, amén. Hermano Branham dijo em sua mensagem Jeová Jireh de 61, mesmo que você esteja fazendo algo em errado, e andando em obediência ao Espírito Santo, veja, você está obedecendo ao Espírito Santo e fazendo algo errado. É possível? Sim, Sí. é possível. O Espírito Santo está ali para impedir você. Ah, correcto. Sí. Você disse, tenho medo de receber o Espírito Santo e atuar indecentemente, de maneira incorreta. Sim? Não se preocupe. Se for o Espírito Santo, Ele saberá quando parar você e quando fazer você começar todo de novo. Ele tem o botão em la mano dele. Sim? Vê? O controle de sua mano. Então, Ele sabe quando ligar e quando desligar. Apenas se jogue a sua misericórdia. Lance a sua misericórdia. Descanse nele, nos braços dele. Amém? Amén. Então, o hermano Branham disse que uma das maiores provas de amor que podemos demonstrar a Deus é quando damos ouvidos à sua voz e obedecemos a sua palavra. Amén. E nós não podemos apenas nos simpatizar. Existe a palavra Sí, simpatizar? Simpatizar. Deus não quer que você simpatize com sua palavra. Deus quer que você aceite sua palavra. Creia e obedeça. Amém. Sim? É possível que alguns confundam amor com simpatia. Pero ter simpatia por Deus e sua palavra não é suficiente para que alguém viva e morra por esta palavra. Sí, es correcto. La simpatia pode durar algum tempo, é temporal, pero el verdadeiro amor tem que durar para sempre, hermanos. Sí, correcto. Amém? El hermano Branham dijo eso na mensaje La Resurrección de la Hija de Jairo, outra vez, de 54. Às vezes as pessoas não sabem o que é amor. Você tem amor e simpatia mesclados. ¿Vê? O amor é obediência. Amén, correcto. Sí. Diga isso, amor é obediência. Amor es obediencia. Obedecer. Então, se você obedece, é porque você ama. Ajá. Se você ama, você obedece. Correcto. El amor es obediencia. Deus habla, eso es obediencia. Independente de simpatia ou de qualquer outra coisa que seja. Não é de admirar que ele dijo que Alá en el jardim do Getsemani, a sua simpatia para deixar seus amigos e tudo mais, pero dijo, sea hecha tu voluntad. Ujú. Así es. Eso es amor. Así que el amor verdadeiro é obediência. Sí, amén. Se você ama de verdade, você obedece. Amén. Não vai ter apenas simpatia. Não vai estar com ele apenas por um tempo. Ou vai obedecer parcialmente. Você vai obedecer totalmente, completamente. Amén. Então, Jesus provou para nós um amor verdadeiro a obedecer a palavra de Deus ao ponto de padecer por esta palavra. Sí, murió. Sim, morir por essa palavra, para assim poder confirmar e aperfeccionar os demais hijos elegidos de Deus, Amén. cuja eleição
es también una otra demostración, una otra prueba del propio amor de Dios para con nosotros. La elección es una prueba de amor de Dios por Amén. nosotros. Sí, correcto. Nosotros que recibimos la eterna salvación por prestarnos el mismo tipo de obediencia que su Hijo Jesucristo prestó a su Padre Dios. Correcto, amén. Vamos para el libro de las edades del hermano Branham. Aquí el hermano Branham va a decir, ¿ve usted? Ellos no podían comprender el amor de Dios. Pensaban que en el amor no habría sufrimiento. Si hay amor, hay sufrimiento. Sí. Tudo padece, tudo sofre, tudo suporta. ¿Sí? Pensaban que el amor era como un niño bajo el cuidado de sus padres. Pero Dios dijo que su amor era amor electivo. Amor electivo, sí. La prueba de su amor es elección. Ujú. Amén. Amén. Que sin importar lo que sucediera, su amor sería probado fielmente por el hecho de que ellos fueron escogidos para salvación. Aleluya. Porque Dios os ha escogido a salvación por medio de la santificación del Espíritu y la creencia de la verdad. Amén. Puede ser que lo entregue a usted a la muerte como hizo con Pablo. Puede ser que lo entregue al sufrimiento como hizo con Job. Essa é sua prerrogativa, se ele quiser ser assim. Ele é Sim, soberano. ele é soberano. Aleluia. Essa que ele disse aqui. Agora, recuerde, vimos que o hermano Branham dijo ahorita, sim, a enfermidade às vezes é um chicote que Deus usa para nos trazer a obediência. Sim, é a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Pero todo é com um propósito. Se ele não tivesse um propósito, então seria o autor de frustração em vez de paz. Su propósito es que después de que hayamos sufrido por un tiempo, seamos hechos perfectos, estabelecidos, fortalecidos y afirmados. Afirmados. Como dijo Job, Él nos atenderá. Job 23:6. ¿Ve usted? Él mismo sufrió. Aprendió la obediencia por medio de las cosas que sufrió. Él, en efecto, fue hecho perfecto por las cosas que sufrió. Y aunque era hijo por la que padeció, aprendió la obediencia. Sí, correcto. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 8 y 9. Y el lenguaje claro, el mismo carácter de Jesús fue perfeccionado por el sufrimiento. Amén. Así también nuestro carácter tiene que ser perfeccionado por medio del sufrimiento. Y según Pablo, Él ha dejado para su iglesia una medida de sufrimiento para que ella también, por medio de su fe en Dios, mientras sufre por Él, llegue a una estatura de perfección. Amén. Correcto. Sí. ¿Por qué quería Él esto? ¿Por qué? ¿Por qué que Él trabaja de esa manera? ¿Sí? Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis em diversas pruebas, sabendo que a prova de vuestra fé produz paciência, mas tenha a paciência sua obra completa, para que seais perfeitos e cabales, sem que os faltem coisa alguma. Está citando Santiago. Está haciendo ¿Sí? Santiago, sí, correcto. Pero Deus exige Exige. de seus hijos o mesmo tipo de obediência, de paciência, que su Hijo Jesucristo demonstrou. Sí, correcto. Ou seja, uma obediência o quê? Total, Total. completa, não parcial. ¿Sí? Então, para demonstrarmos uma obediência completa a Deus, nós necessitamos ter a mesma mente de Cristo, Sí. mesmo parecer de Ele, que sacrificou sua vontade para fazer a vontade de seu Deus e Padre. Ujú. Mensagem de Hermano Branham outra vez, El Shaddai de 60. Quando você chega a total obediência, então você pode tomar posse. Tomar posse, se apoderar. Ujú. ¿Sí? Apoderarse. Pero hasta que usted obedeça totalmente, Amén. usted tiene que entregar completamente tus próprios pensamentos, tu própria vontade, tu própria mente e deixar a mente de Cristo operar em você. Agora, você pensa que Cristo diria que a mente de Cristo em você diria os dias de milagros se acabaram? Você pensa que a mente de Cristo em você diria a Bíblia está certa em alguns lugares e não em outros?
A mente de Cristo haria você pensar dessa maneira? No, no. A mente de Cristo iria sancionar cada palavra que Cristo já lo dijo. Isso mesmo. Então, se você não usa sua própria mente, simplesmente use a mente de Ele. Porque se você tem a mente de Cristo, você vai dar amém para toda a palavra. Você vai obedecer, vai escutar, vai ouvir a toda a palavra. Por quê? Porque você é um hijo de obediência. Amén. Se va a alinear, sí, correcto. Então, Israel apresentou uma obediência parcial quando ele entrou em Canaã. Sim, allá em livro de Josué, creio, ou quizás em outro livro, quando houve a divisão das terras para as 12 tribos, Deus dijo que todos eles deveriam expulsar os habitantes cananeus daquela terra. Seis tribos hicieron perfeitamente, obedeceram completamente a palavra de Deus. 6 tribos. Expulsaram todos os habitantes de sua parte que pertencia a eles. Pero outras 6 tribos, ou seja, a metade, obedeceu parcialmente. Expulsaram, sim, pero só alguns. Outros que quedaram nas florestas, nas cuevas, nas montanhas, e depois aqueles que sobreviveram, quedaram ali, cresceram, se multiplicaram com sua idolatria atingiu, se aproximou, se acercou daquelas 6 tribos desobedientes e acabou também afligido as outras 6 tribos que obedeceram completamente. Então, por causa de 6 tribos que não obedeceram totalmente, todo Israel quedou comprometido com o pecado, com a idolatria. Veja um exemplo aqui muito claro de que Deus necessita de nós uma obediência total, não parcial. Em minhas pesquisas, eu percebi que o irmão Branham citava muito o caso de Abraão. Ele disse: Abraão prestou por muito tempo uma obediência parcial a Deus. Deus mandou ele fazer coisas e ele hizo as coisas em partes, não totalmente. Era para ser todo de uma vez. Deus disse para ele sair daquela terra onde ele estava e deixar sua parentela, como é está em espanhol? Sim, e ir para a terra que Deus mostrou a ele. Que foi que Abraão isso? Ele levou sua parentela com ele. Obedeceu parcialmente. Foi para a terra que Deus mandou com a parentela de ele. Com sua parentela, com seu papá, com seu sobrinho. Sim. Ele teve muitos problemas. Então, você somente vai receber todas as bendições da palavra revelada quando você obedece totalmente essa palavra. Sim, amém. Correto. Vamos ler aqui, separei alguns sermões de Hermano Branham, os 3 sermões onde ele vai falar sobre isso. Mensagem expectativa de 61. Deus dijo: sepárate da tua parentela, de tu parentela. Isso é o que você tem que fazer muitas vezes. Separar-se de muita descrença, de incredulidade. E recuerde, hasta que Abraão obedecesse totalmente a Deus, a bendição nunca viria hasta que ele obedecesse plenamente a Deus. A bendição completa Abraão solamente recebeu quando ele obedeceu completamente. Sim, correto. Ele levou seu padre junto a ele e isso causou problemas. Sim. Então, Ló finalmente causou problemas. Sim. E um pastor. Então, assim que ele se separou de todo como Deus lhe mandou, então ele obedeceu plenamente. Quando ele chegou à plena obediência, então Deus trajo a bendição. Le trajo a bendição. Amém. Amém. Jeová Jireh 61. Amém. Agora, nós percebemos que ele se separou. E Deus nunca bendijo. E Deus nunca bendijo completamente a Abraão, hasta que ele obedeceu plenamente e se separou. Amém, correto, sim. E Deus nunca... e agora, como foi? Deus nunca lo bendecirá a usted. Deus nunca bendecirá um indivíduo, uma igreja, uma congregação, hasta que se renda, se entregue completamente em obediência a Deus. Amém, correto. Não pode haver bendição total hasta que você se entrega totalmente a Deus. Sim, correto, amém. O patriarca Abraão 64. Obediência é o que Deus quer. Certa vez foi dito que obediência é melhor do que sacrifício. Foi o que nós lemos aí, a palavra de Abraão, de Samuel, de Salmos de Davi. Obedecer ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício que você pueda fazer,
Quando Deus espera você fazer algo especial, Ele exige uma separação completa de qualquer dúvida. Você tem que chegar à obediência completa. Amén. A obedecer o que Ele dijo. Deus exige isso. Você não pode fazer isso de outra maneira. De maneira diferente. Mensaje a Abraão. Nós verificamos que você não pode ser bendecido. ¿Sí? Correcto, sí. E Deus não pode fazer nada por você hasta que você lo obedeça completamente. Obedezca completamente. Obedeça completamente. Amém. Correcto. Então, é necessário que a obediência venga primeiro, em primeiro lugar, para que então possamos obter os plenos frutos dessa obediência. Amén. ¿Sí? Correcto. Temos que primeiro obedecer a palavra de Deus antes que possamos ver seus milagros. Podamos ver sus Amém? milagros, podamos. Se Deus está conosco, então onde estão todos os milagros? Ajá. Outro sermão do irmão Branham. Sí, hermano. Ele disse: o que você tem em sua mão? Deus falando com Moisés. Ele tinha uma vara. Ah, ¿Sí? sí, correcto. Eu sou o criador da vida. Eu sou o Deus que opera milagros. E antes que Moisés pudesse ver o poder de Deus que realizou todas as coisas, primeiro ele teve que obedecer a Deus. Correcto. Ele lançou a vara ao chão, Al suelo. ao suelo. Ela se cambiou, se converteu em uma serpiente. Ujú. E oh, que coisa! O que? A obediência vem primeiro, antes que você veja seus milagres. Amén. El poder de Dios. Amén. Correcto. Então, Juan Bautista, quando Jesus se aproximou de ele no Rio Jordão para ser bautizado, Juan Bautista disse: como vou bautizar você? Se você tem que bautizar a mim, não era racional para a mente de Juan Bautista bautizar Jesucristo. Pero o que foi que Jesus disse? Nós temos que cumprir com toda a justiça. Amén. Então, Jesus estava mostrando ali de que ele estava ali para cumprir com toda a ordenança que Deus deu para ele, Sim. obedecer a toda a palavra. Jesus Cristo estava mostrando que ele estava ali para obedecer completamente, totalmente a seu Deus e Padre. E seu Deus e Padre estava aguardando, estava observando para ver se ele iria ser tudo isso. Sí, correcto. Estava aguardando esse momento de obediência completa à sua palavra, para que sua justiça fosse hecha, para que então ele pudesse habitar. Vamos ver se deu ou não habitar nesse corpo de meu filho. Vamos ver se ele vai obedecer totalmente. E Juan disse: para que batizar? Temos que fazer, Juan. Temos que cumprir com toda a palavra. Sim. Mensagem do irmão Branham: el sello de la Páscoa. Ujú. Sí, a la Pascua. 65. Jesús nació el Hijo de Dios para ser Emmanuel, que quer dizer Deus com nós. Jesús se tornou Deus com nós quando Deus entrou em ele, no Jordão. Amén. Allá em Presebe, sim, Presebe, Pesebre establo. estábulo, Jesus poderia ser Emmanuel de uma maneira um pouco limitada, porque Deus não estava nele todavia, ele já era um representante de Deus, ele era a criação de Deus, sim? O irmão Branham dizia: Jesus é o princípio da criação de Deus, ou seja, Deus hecho carne na criação de Deus pequena ali. Então, pero Deus realmente se encarnou em seu Filho no Jordão, e aí, então, ele se tornou Emmanuel. Ah, correcto. A plena expressão de Deus em um homem. E ele o encontrou, ou seja, Deus encontrou seu Filho em perfeita obediência no Rio Jordão, En el río Jordán. sendo bautizado por aquele profeta. E assim que obedeceu e saiu da água, os cielos abriram-se para Juan. E ele viu o Espírito Santo descendo do céu, dizendo: este é meu Filho amado. Vê? Obediência perfeita. O Espírito observou a ele em obediência. Sí, lo que va obedeciendo. O Espírito estava observando para ver se seu filho iria obedecer a ele completamente. Amém. Estava apenas observando. E quando ele obedeceu a sua palavra, então o que foi que esse Espírito entrou nele, entrou nesse corpo. Claro, sí. Então, ao ser bautizado, Jesus recebeu o quê? A señal e foi hecho do Espírito Santo de Deus, o Padre. Amén. Somente quando nós prestamos, então, uma obediência completa, é que o señal do Espírito Santo pode repousar, entrar Sim, correto. em nossas vidas. correto. Amém? Amém. Mensagem do irmão Branham, el señal. A obediência completa à palavra de Deus inteira, completa, lhe dará direito ao señal. Amém. Obediência completa.
no parte de ella, no que se trata su denominación, pero toda ella, obediencia completa a la palabra, que es Cristo, traz usted para dentro de Cristo. La plena y completa obediencia hace de usted y la palabra uno. Correcto. Si usted obedece toda la palabra, usted se torna esa palabra. Sí, palabra encarnada. Usted cree en ella, en cada pedazo. Amén. Y ella todo está en usted, y usted la observa operando a través de usted. Usted não vai a um grupo de comportamento duvidoso. Está vendo? Usted é um cristiano. Não importa o que alguém vai dizer a usted, isso nunca tocará a usted. Usted está em Cristo. Usted está o mais seguro possível. Quando usted tem o señal, isso mostra que usted obedeceu toda a palavra. Então, usted e a palavra são uno. Amén. Amém. Então, a condição que Deus exige de nós para que tenhamos sua vida em nós é a obediência total à palavra de Deus. Amén. Amém? Mensagem do irmão Brana, Investimentos de 63. Nuestro Padre Celestial, como muitos estão de pé parados, eles querem dizer com isso que querem a vida. E a vida vem solamente através da obediência a Cristo. Amén. Ele é a vida. Ele tem uma condição que devemos cumprir. A condição é obedecer totalmente. Amén. Então, será essa mesma obediência à palavra de Deus e não a uma tradição de uma igreja, de um sistema denominacional, que nos hará um dia ressuscitar dentre os mortos, irmãos. Sua obediência completa à palavra é que vai permitir que um dia você ressuscite de los muertos. Da mesma maneira como Deus ressuscitou a seu Filho Jesus. Sí, correcto. Mensagem ao nascer do sol. E agora veja, você já está ressuscitado. Nós já estamos, potencialmente. Potencialmente. Já estamos assentados nos céus, potencialmente. Amén. Quando Deus ressuscitou a seu Filho, Ele ressuscitou a você também. Sí, amén. O Filho está agora em você. E agora você está crescendo em uma vida florescente como Ele era, para ser ressuscitado completamente naquele último dia. Seus potenciais você tem agora. Sabe por que você tem? Sua alma cambiou. Amén. Sí, correcto. su cuerpo vem em obediência a isso. Amén. Não é verdade? Em obediência ao quê? A uma igreja? A palavra que é a vida. Então, você é ressuscitado de los muertos. Sí, correcto. Amén. Amém. Então, assim como Adão obedeceu a sua mulher, muitos membros de igrejas têm obedecido apenas a suas ordenanças, a seus estatutos, ao longo das edades das igrejas. Pero nesta última idade de Laodicea, Deus está chamando para uma completa separação de toda incredulidade. Correcto. Quem? Quem ele está chamando? Todos aqueles que seguem a uma obediência completa e integral. Amén. Amém? Uma obediência completa e integral à sua palavra revelada, a essa palavra que foi revelada a nós nesses últimos dias. Sí, amén. Então, há uma novia nesse momento sendo separado por Deus para seu Filho Jesucristo, uma novia que será obediente para esta palavra, para esta mensagem que foi revelada para ela nesse dia, para que uma vez obediente a isto, o poder que há nessa revelação pode um dia ser manifestada no tempo do fim. Sí, correcto. Amém? Amén. Eu vou ler isso e concluo esse nosso estudo de hoje. Livro de las Edades, de Hermano Brana. Hemos mostrado claramente, através do estudo de las Edades, que assim como Adão e Eva caíram por deixar a palavra, assim também a idade de Éfeso caiu ao mirar fora do margem da palavra. E cada idade que seguiu se apartou um pouco mais, hasta que agora temos um rechaçamento final da palavra de parte do sistema mundial de igrejas. Sí, correcto. Esta idade de Laodiceia termina em um oscurecimento completo da palavra, causando a salida do Senhor de entre da igreja. Ele está parado afuera, chamando a los suyos, quienes le siguen por meio da obediência à palavra.
Después de una corta y poderosa demostración del Espíritu, este pequeño grupo, tan perseguido y molestado, se irá a estar con Jesús. Amén. Correcto. Amém? Que Deus nos ajude, que Ele nos veja como parte deste grupo, obediente à palavra, porque será esse grupo que estará unido a Jesucristo naquele dia. Sí, correcto. Amén. Amém, irmãos? Sí, correcto. Essa é a mensagem que eu queria entregar a vocês. Querido Deus e amado Pai, agradecemos pelo tempo que tivemos, onde aqui ouvimos as Escrituras que falavam da exigência que Tu faz dos Teus filhos, para que eles possam ser, por Ti mesmo, abençoados, protegidos, confirmados, aperfeiçoados, que é a obediência a Ti e a Tua palavra integralmente. Vimos, Senhor, aqui pelos exemplos da Bíblia, o que aconteceu ao Teu povo Israel por ter desobedecido a Ti, atuando como se fossem filhos da desobediência. Senhor, não queremos isso para nós. Queremos servir a Ti integralmente. Queremos receber as bênçãos que nos é de direito, Senhor, por servir a Ti. Apenas ajude-nos então, Senhor, colocando em nós, colocando em cada filho Teu, o desejo de obedecer integralmente a Tua palavra. Que Tu, Senhor, esteja com os Teus filhos. Que Tu nos ajude, Senhor. Que Tu nos dê um dia de vitória. Que Tu nos dê um ano vitorioso. Que Tu esteja com cada família, com cada filho Teu, Senhor. Que Tu olhou e contemplou desde antes da fundação do mundo, como atributo das Tuas características, dos Teus genes, que se aqui estão, nada mais pode fazer, a não ser refletir a Tua própria natureza. E se somos Tu, Senhor, nos tornando um com a Tua palavra, temos que receber, não apenas por nossos próprios méritos, mas por Tua graça, aquilo que Tu nos outorga pelo nosso direito. Então, Senhor, ajude-nos a ser obediente. Não damos conta de nós mesmos tentar fazer isto. Mas se Tu estiver conosco, Senhor, lutando conosco, batalhando, seguindo a nossa liderança, sendo o nosso líder, como o Teu profeta disse, então seremos abençoados, porque estaremos seguros nas Tuas mãos. A vitória é certa, Senhor. Não quando nos agarramos em Ti, mas quando Tu mesmo se agarra em nós. Agarra-nos, Senhor. Não nos deixe escapar das Tuas mãos. Dê a Tua vitória para os Teus filhos. Assim pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Amém. Passa a palavra, irmão José.